Ela arrastou-se para debaixo da mesa do motociclista, a tremer, implorando-lhe que não a denunciasse. Segundos depois, o seu padrasto bilionário invadiu o local com guarda-costas, exigindo-a de volta. O que os motociclistas encontraram na sua mochila poria um império de joelhos. E a menina que veio procurar abrigo tornou-se a única coisa que eles protegeriam a qualquer custo. A bica na chávena de Rui Mendes arrefeceu no momento em que ouviu o sino por cima da porta da tasca abrir-se com a violência de um tiro. Ele não levantou logo o olhar. Após 20 anos a liderar o motoclube Falcões de Aço, aprendera a ler os problemas apenas pelo som. Não era o tilintar preguiçoso de um camionista cansado ou o toque alegre de um cliente habitual. Isto era pânico. Pelo canto do olho, observou uma pequena sombra passar a correr pelo balcão. Demasiado rápida, demasiado baixa para ser um adulto. A figura movia-se como um animal caçado. Toda ela a ângulos agudos e velocidade desesperada. E depois, estava debaixo da sua mesa. Havia espaço suficiente entre as botas de Rui e o chão de mosaicos para uma criança se esgueirar. Ele sentiu dedos minúsculos agarrarem-lhe o tornozelo e uma voz, mal um sussurro, tremeu na sua direção. Por favor, não lhe diga que estou aqui. Do outro lado da mesa, Luís parou ao meio de uma dentada no seu prego no pão. Jorge, o maior do grupo, endireitou-se na cadeira. Todos os 5 falcões na mesa ficaram imóveis, o riso a morrer no ar iluminado por neon. Rui baixou lentamente a mão por baixo da mesa. Uma pequena palma pressionou a sua, gelada e a tremer. Calma, murmurou ele, alto o suficiente para o seu grupo, mas suave o suficiente para acalmar. Ninguém vai dizer nada a ninguém. Foi então que os faróis varreram as janelas da tasca. Um Mercedes preto, do tipo que custa mais do que a maioria das pessoas ganha em 5 anos, entrou no parque de estacionamento com a precisão agressiva de um predador a encurralar a sua presa. O motor ronronou até ao silêncio. 3 segundos depois, a porta abriu-se. Pedro Faria não entrava nos sítios. Ele reivindicava-os. Era alto, de feições vincadas, com têmporas prateadas que pareciam profissionalmente penteadas mesmo àquela hora. 2 guarda-costas ladeavam-no, auriculares visíveis, as mãos a descansar perto da cintura. A tasca, que tinha estado a zumbir com conversas de fim de noite, ficou em silêncio. Boa noite. A voz de Faria era suave, o tipo de suavidade que vem das salas de reuniões e jantares de campanha. Os seus olhos varreram a sala como holofotes. Procura minha filha, de 10 anos, cabelo escuro, provavelmente assustada. Ela fugiu do nosso carro uns quilómetros atrás. A empregada atrás do balcão, Fátima, que servia o grupo de Rui há uma década, limpou as mãos ao avental. Não vi nenhuma criança esta noite, senhor. Enteada, corrigiu Faria, tirando o telemóvel. Mostrou uma foto a Fátima, depois a um casal na mesa do canto. Mariana. Ela está confusa. Não está bem. Preciso de a levar para casa em segurança. Debaixo da mesa, aqueles dedos minúsculos apertaram a mão de Rui com mais força. Algo frio instalou-se no peito de Rui. Já tinha visto mentirosos suficientes na sua vida para saber quando os ouvia. As palavras estavam certas, mas o tom estava errado, demasiado controlado, demasiado ensaiado. O olhar de Faria varreu em direção à mesa dos falcões. Rui bebeu um gole lento da sua bica fria, encontrando aqueles olhos calculistas sem vacilar. À sua volta, o seu grupo irradiava o tipo de calma que precede as tempestades. Jorge estalou os nós dos dedos. Luís recostou-se, de braços cruzados sobre o colete dos falcões de aço. Vocês viram uma menina por aqui? Perguntou Faria, aproximando-se. Estamos aqui há 1 hora, disse Rui, com a voz firme. Vimos muitas bicas. Nenhuma criança. Um dos guarda-costas sussurrou algo ao ouvido de Faria. A mandíbula do bilionário contraiu-se. Ela está doente, disse Faria, e agora havia uma ponta de aço por baixo do verniz. Ela tem uma condição médica. Sem a medicação, ela podia o quê? Interrompeu Jorge, a sua voz um trovão baixo. Cair morta à nossa frente. Os olhos de Faria brilharam. Não aprecio o seu tom. E eu não aprecio fatos a aparecerem no meu jantar, retorquiu Jorge. Rui levantou uma mão, silenciando o amigo. Se virmos uma criança perdida, ligamos para as autoridades. Suficiente. O ar entre eles podia ter pegado fogo. Faria estudou Rui por um longo momento, e Rui percebeu que estava a ser medido, peso, ameaça, utilidade. Qualquer que fosse o cálculo que Faria estava a fazer, não deve ter gostado das probabilidades. Estarei no Hotel Mirador da Serra, disse Faria finalmente, tirando um cartão de visita do bolso e colocando-o sobre a mesa. Faria Tech Industries.
Quando a encontrarem, há uma recompensa de 10.000 euros. Virou-se para sair, depois parou. E, senhores, interferir com os direitos de um pai é um crime sério. Odiaria que isto se tornasse complicado. A ameaça pairou no ar como fumo. Quando as luzes traseiras do Mercedes finalmente desapareceram pela estrada nacional, a Tasca susteve a respiração. Rui empurrou a cadeira para trás com cuidado e olhou para baixo. 2 olhos castanhos olhavam para ele das sombras, arregalados, aterrorizados, mas também perspicazes. Olhos inteligentes, olhos que já tinham visto demasiado. Ele foi-se, disse Rui em voz baixa. A menina não se mexeu. Anda, pequenina. Estás segura agora? Lentamente, como uma raposa a sair da toca, ela rastejou para fora. As suas calças de ganga estavam rasgadas nos joelhos, a sua mochila cor-de-rosa coberta de pó. Não devia pesar mais de 30 quilos, encharcada. Mas quando se levantou, não chorou. Apenas olhou para Rui com uma calma desconcertante. Obrigada por ter mentido, disse ela. Os falcões trocaram olhares. Não foi mentira, disse Luís com cuidado. Não te vimos entrar. As botas do Rui estavam no caminho. O mais pequeno dos sorrisos puxou os seus lábios. Um sorriso demasiado conhecedor para uma criança de 10 anos. O meu nome é Mariana, disse ela. E o meu padrasto quer matar-me. Disse-o da mesma forma que outras crianças diriam que queriam um gelado. Com naturalidade, simples. Verdadeiro. Depois, meteu a mão na mochila e tirou algo que fez o sangue de Rui gelar. Uma pendrive enrolada numa fita cor-de-rosa com um pequeno bilhete anexado. Com uma caligrafia infantil, lia-se, a mamãe disse, se alguma coisa acontecer, dá isto a alguém corajoso. Lá fora, um trovão rolou sobre a planície alentejana. A tempestade estava a chegar. Mas dentro daquela tasca de beira de estrada, ao olhar para a menina com o último desejo da sua mãe agarrado nas mãos, Rui Mendes percebeu que a verdadeira tempestade já tinha começado. Fátima trouxe um chocolate quente sem que lhe pedissem. Colocou-o em frente a Mariana com uma gentileza que deu um nó na garganta de Rui. A menina envolveu as 2 mãos na caneca, mas não bebeu. Há quanto tempo andas a fugir? Perguntou Rui, sentando-se na mesa em frente a ela. Desde o funeral, a voz de Mariana era oca. Há 3 dias. O funeral da mamã. Os falcões aproximaram as cadeiras, formando um círculo protetor inconsciente. Lamento pela tua mãe, disse Rui, e estava a ser sincero. Mariana acenou com a cabeça, a olhar para o chocolate. Ela ficou doente muito depressa. O médico disse que foi do coração, mas ela fez uma pausa, e algo sombrio passou pelo seu jovem rosto. O Pedro sorriu no funeral. Eu vi-o. Quando todos estavam a chorar, ele sorriu. Jorge resmungou uma praga em voz baixa. Foi aí que me lembrei do que a mamã me disse. Mariana pegou na mochila, colocando-a no colo como um escudo. Ela deu-me isto 2 semanas antes de morrer. Prometi escondê-lo. Ela levantou a pendrive novamente. Na luz fluorescente da tasca, Rui pôde ver um pequeno logótipo gravado no metal, um F angular e afiado com padrões de circuito impresso. O garfo de Luís caiu com estrondo no prato. Isso é da Faria Tech, disse ele, a sua voz estranha. Todos os olhos se viraram para ele. É a pen de encriptação de nível executivo deles. Só os membros do conselho têm dessas. Como é que sabes? Perguntou Jorge. A mandíbula de Luís contraiu-se. Porque eu trabalhava lá. Divisão de motores. Antes de o Faria comprar a empresa e a desmantelar. As suas mãos fecharam-se em punhos. 300 de nós despedidos num só dia, véspera de Natal. Ele chamou-lhe otimização operacional. Mariana olhou para Luís com um reconhecimento súbito. Tu és o homem da tatuagem do dragão. A mamã tinha uma fotografia tua. A mesa ficou em silêncio. O quê? Sussurrou Luís. No escritório dela. Uma foto da equipa antiga. Ela mantinha-a escondida na sua secretária. Os olhos de Mariana eram demasiado sábios, demasiado tristes. Ela disse que o Pedro a obrigou a despedir pessoas boas. Ela chorou por causa disso, disse que lamentava. A expressão de Luís desmoronou-se por um momento antes de se endurecer novamente. A tua mãe era a Carla Faria. Carla Oliveira, corrigiu Mariana em voz baixa. Ela nunca mudou o nome. O Pedro não gostava disso. Rui estudou a pendrive. Os seus instintos gritavam avisos. O que é que a tua mãe disse sobre isto? Ela disse que era um seguro. Mariana mexia na fita.
Disse que se alguma coisa lhe acontecesse, estes ficheiros explicariam tudo. Fez-me memorizar uma palavra-passe, mas nunca me disse o que continha. E o Pedro sabe que tu a tens, disse Rui. Acho que sim. Ele revistou o meu quarto na noite depois do funeral. Rasgou os meus brinquedos de peluche, despejou os meus livros. Quando lhe perguntei o que procurava, ele agarrou-me no braço. Ela arregaçou a manga, revelando nódoas negras em forma de dedos, escuras contra a pele pálida. E disse que eu tinha tirado algo que lhe pertencia. Jorge levantou-se tão depressa que a sua cadeira arranhou o chão. Aquele filho da calma, a voz de Rui era de aço. Olhou para Mariana. Foi aí que fugiste. Ela acenou com a cabeça. Esperei que ele adormecesse. Levei o dinheiro de emergência que a mamãe escondeu no meu armário. 67 euros. Estava a tentar chegar à casa da minha tia na Serra da Estrela, mas o carro dele encontrou-me numa estação de serviço. Corri para o campo e vi as vossas motas aqui. Miúda esperta, disse Vítor, ironicamente o mais baixo dos falcões, com admiração. A minha mamã também era esperta, a voz de Mariana quebrou-se pela primeira vez. Ela ensinou-me o que fazer se alguma vez estivesse em perigo. Disse, procura pessoas com olhos gentis. O senhor tem olhos gentis, senhor. Mendes. Rui tinha sido chamado de muitas coisas na sua vida. Gentil não era uma delas. Olhou para o seu grupo. Jorge, que servira 2 comissões no ultramar e regressara quebrado até que a Irmandade o recompôs. Luís, que perdera tudo quando as corporações decidiram que os lucros trimestrais importavam mais do que as pessoas. Vítor, cuja irmã fora vítima de tráfico antes de a encontrarem. Carlos, que nunca falava das cicatrizes nas suas costas. Eram todos coisas quebradas que aprenderam a ser perigosas quando precisavam. E agora, uma menina de 10 anos com nódoas negras e os segredos da sua mãe morta pedia-lhes para serem perigosos mais uma vez. Devíamos chamar a polícia, disse Carlos. Mas o seu tom sugeria que já sabia que não resultaria. E dizer o quê? Retorquiu Luís. Que um bilionário anda a perseguir a sua enteada. Ele terá lá advogados numa hora. Mostrará papéis de custódia. Far-nos a parecer raptores. Ele tem razão, disse Rui sombriamente. O dinheiro compra o silêncio. Precisamos de saber o que está naquela pena antes de fazermos qualquer movimento. A cabeça de Mariana estava a pender, a adrenalina finalmente a dar lugar à exaustão. Provavelmente andara a funcionar apenas com medo durante 3 dias. Ouçam, disse Rui ao seu grupo. Vamos mantê-la segura esta noite. Só esta noite. Amanhã, decidimos o nosso próximo passo. E se o faria voltar? Perguntou Jorge. O sorriso de Rui era frio. Então ele aprende porque é que as pessoas não se metem com os falcões de aço. Virou-se para Mariana, a sua voz a suavizar. Podes dormir no escritório dos fundos. Não é luxuoso, mas tem um sofá e uma fechadura na porta. Pode ser. Mariana olhou para cada um deles, estes homens rudes com o seu cabedal, cicatrizes e motas. E pela primeira vez desde que se arrastou para debaixo daquela mesa, ela sorriu verdadeiramente. Obrigada, sussurrou. Enquanto Fátima a levava para os fundos, Rui pegou na pendrive. Parecia mais pesada do que devia. Luís aproximou-se. O que quer que esteja aí, assustou uma mulher moribunda o suficiente para o esconder. Sim, disse Rui, guardando a pen no bolso. E vale a pena matar uma criança por isso. Lá fora, a tempestade finalmente rebentou. A chuva martelava o telhado de zinco da tasca como balas. Mas lá dentro, 5 motociclistas fizeram uma promessa silenciosa em torno de uma bica fria e um lugar vazio. Tinham acabado de adotar uma guerra que não pediram. E não parariam até que aquela menina pudesse sorrir sem medo. A madrugada chegou suave através das janelas da Quinta dos Falcões, pintando as motas cromadas em tons de âmbar e ouro. Mariana acordou com o cheiro a café e o som de alguém a assassinar um fado antigo na cozinha. Sentou-se no sofá de cabedal gasto, momentaneamente confusa antes de se lembrar que estava segura, por agora. A quinta não se parecia em nada com a mansão estéril de Pedro. Ferramentas penduradas em painéis perfurados. Um alvo de dardos com a cara de alguém colada. Ela não reconheceu o homem, mas ele tinha muitos dardos na testa. Fotografias por todo o lado. Motociclistas com os braços uns à volta dos outros. Fotos de formatura. Um fuzileiro em uniforme de gala. Uma menina a segurar um bolo de aniversário. Fotografias de família. Bom dia, miúda. Jorge saiu da cozinha com um prato cheio de panquecas. Gostas de pepitas de chocolate?
Mariana acenou com a cabeça, subitamente faminta. Não se lembrava da última refeição a sério que tinha tido. Comeram juntos numa mesa de madeira marcada que provavelmente já vira 1000 jogos de sueca. Jorge não pairou sobre ela nem fez perguntas. Apenas se certificou de que o prato dela se mantinha cheio e o seu sumo de laranja fresco. Depois do pequeno almoço, Mariana reparou nas manchas de óleo no chão de cimento. Têm coisas para limpar. Jorge pestanejou. Não precisas. Eu quero ajudar, disse ela com firmeza. A mamã dizia sempre, se alguém te der abrigo, tu dás-lhe serviço. É uma questão de dignidade. Algo na expressão de Jorge suavizou. A tua mãe parece ter sido alguém especial. Ela era. Então Mariana limpou. Varreu à volta das motas com uma precisão cuidadosa, organizou as ferramentas nos seus devidos lugares e até conseguiu convencer a cadela da quinta, uma pitbull com cicatrizes chamada Piedade, a sair de debaixo de uma bancada de trabalho. A cadela estivera desconfiada no início, mas Mariana sentou-se no chão e esperou, a cantarolar a mesma canção de embalar que a sua mãe costumava cantar. Eventualmente, Piedade pousou a cabeça no colo de Mariana. Bem, que me parta todo, sussurrou Vítor da porta. Aquela cadela não confia em ninguém. Ela está assustada, disse Mariana simplesmente, a coçar Piedade atrás das orelhas. Como eu. As coisas assustadas reconhecem-se umas às outras. No escritório de Rui, o ambiente era mais sombrio. Ele passara 2 horas a quebrar a encriptação da PEN, mais fácil do que o esperado, como se Carla quisesse que fosse encontrada. A palavra-passe que Mariana forneceu era simples. Mariana Flor 2015. O nome e o ano de nascimento da sua filha. O último ato de amor de uma mãe. Agora, ao olhar para o ecrã, Rui compreendia porque é que Carla tivera tanto medo. Meu Deus, murmurou. Luís levantou o olhar do seu próprio computador, onde estivera a cruzar referências de registros públicos. O que encontraste? A mandíbula de Rui estava tensa. Tudo. Registros financeiros dos últimos 5 anos. Empresas de fachada, instituições de caridade falsas, livros de pagamentos. Clicou nos ficheiros. Cada um pior que o anterior. A Fundação Faria Tech, aquela que ganhou prémios humanitários no ano passado. É uma fachada. 95% das doações vão diretas para os bolsos do Faria. As pessoas acreditaram mesmo que ele estava a ajudar comunidades? Perguntou Carlos. Ele é bom nisso. Vejam. Rui abriu um ficheiro de vídeo. Pedro Faria apareceu no ecrã, de fato e a sorrir, a cortar uma fita num novo centro comunitário. Isto foi em Vila de Alpedrinha. Lembram-se de quando a fábrica fechou? O rosto de Luís empalideceu. Foi o encerramento voluntário da Faria Tech após a avaliação ambiental. Nada de voluntário, Rui abriu outro ficheiro. Ele forçou o encerramento através de subornos ao Conselho Municipal. Comprou o terreno por nada. Vendeu a promotores imobiliários por milhões. 30 famílias perderam o seu sustento. O centro comunitário. Ele riu-se amargamente. Nunca abriu. É um armazém agora. Jorge apareceu na porta com um desenho de Mariana na mão. Um desenho a lápis de cera de motas com asas. A sua expressão era assassina. Diz-me que encontraste algo que possamos usar. Melhor. Rui abriu uma folha de cálculo. Registros de exploração de trabalhadores. A Carla documentou tudo. Horas extraordinárias não pagas. Violações de segurança. Despedimentos ilegais. Ela até tem gravações. Ele clicou em reproduzir. A voz de Pedro Faria encheu a sala. Fria e clínica. Não me interessa se são leais. A lealdade não aparece nos relatórios trimestrais. Cortem o peso morto. Se queixarem, enterrem-nos em custas judiciais até se calarem ou morrerem à fome. A gravação continuou. Mais vozes, mais acordos, políticos a aceitar subornos. Inspetores a olhar para o lado. Trabalhadores em listas negras por tentarem sindicalizar-se. Ela estava a construir um caso, disse Luís em voz baixa. A Carla estava a tentar derrubá-lo por dentro, e ele provavelmente matou-o por isso, rosnou Jorge. Rui fechou os olhos. As peças encaixavam-se demasiado perfeitamente. Uma mulher saudável a morrer subitamente de um ataque cardíaco exatamente quando estava a reunir provas contra o marido. Abriu outro ficheiro com o rótulo pessoal. Eram entradas do diário de Carla, escritas como cartas para a sua filha. Mariana, minha flor, se estás a ler isto, lamento não te poder proteger eu mesma.
O teu padrasto é um homem perigoso. Fui tola em pensar que o podia mudar, que o podia fazer ver as pessoas que ele está a magoar. Documentei tudo. A verdade tem de importar. Por favor, entregue isto a alguém corajoso o suficiente para lutar contra ele. Amo-te sempre, mamã. A data era de 2 semanas antes de ela morrer. As mãos de Rui fecharam-se em punhos. Na sala principal, o riso de Mariana ecoou enquanto Vítor lhe mostrava como polir os cromados. Ela soava como uma criança normal pela primeira vez desde que a conheceram. Jorge, Luís, Carlos e Vítor juntaram-se na porta do escritório. Todos tinham lido o suficiente, visto o suficiente. Ele destruiu a nossa terra, disse Luís em voz baixa. A minha família, o nosso povo. Ia matar aquela menina para encobrir tudo. Não ia, corrigiu Carlos. Ainda vai. Ele não vai parar de procurar. Rui levantou-se, a olhar para cada um dos seus irmãos. Podíamos entregar isto à polícia. À polícia judiciária. Deixar o sistema tratar do assunto. Podíamos, desafiou Jorge. Quantos juízes achas que ele tem no bolso? Quantos polícias? Olha para aqueles ficheiros. Ele tem deputados no bolso. Silêncio. Oh, disse Rui lentamente. Tratamos disto nós mesmos. À moda antiga. Não com punhos, com as armas dele. Informação, reputação. Derrubamos o império dele peça por peça até não sobrar nada para ele se esconder. Isso não é só proteger a Mariana, disse Vítor. Isso é ir para a guerra. Sim. Rui olhou para a sala principal, onde uma menina estava a aprender a confiar novamente. É. Mãos ao ar. Quem está dentro? 5 mãos levantaram-se sem hesitação. Então vamos a isso, disse Rui. Pela Carla. Por cada trabalhador que ele esmagou. E pela miúda ali que merece um mundo onde os monstros não ganham. Lá fora, o sol da manhã brilhava nos cromados. Os falcões de aço tinham acabado de declarar guerra a um bilionário. Iam ganhar. O plano foi traçado com bicas e o Wi-Fi roubado. O Faria tem 3 pontos fracos, explicou Rui, espalhando papéis pela mesa da tasca da Zé. Relações públicas, logística e investidores de longa data. Atacamos os 3 simultaneamente. A própria Maria, Zé de Jesus, uma mulher de cabelo de aço que alimentara motociclistas e marginais durante 30 anos, encheu-lhes as chávenas. Meninos, se precisarem de alguma coisa, é só pedir. Aquela menina tem aqui uma casa enquanto precisar. Numa mesa de canto, Mariana praticava a sua caligrafia com lápis de cera. A cabeça de Piedade a descansar nos seus pés. Estava com eles há 3 dias, e a cor estava finalmente a voltar às suas bochechas. Luís, ainda tens contactos no sindicato de camionistas? Perguntou Rui. Sim, o meu primo tem uma frota que opera a partir do Alentejo, sorriu Luís. O Faria usa transportadoras independentes para enviar os seus produtos ecológicos. Ele não me vai reconhecer com barba e um boné de camionista. Ótimo. Ser contratado. Documenta tudo. Quero fotos do que realmente está nesses caminhões. Rui virou-se para Carlos. Tu eras da construção antes do clube. 10 anos. Sei manejar o martelo e manter a boca fechada. O Faria está a construir uma nova instalação perto da aldeia de São Pedro. As queixas dos trabalhadores já se estão a acumular. Salários em atraso. Falta de equipamento de segurança. Entra nessa equipa. Grava tudo. Jorge estalou os nós dos dedos. E eu? Tu ficas aqui. Tu e o Vítor são a proteção principal da Mariana. O tom de Rui não deixava margem para discussão. Se o Faria nos localizar aqui, tu és a muralha. Jorge acenou, satisfeito com a sua tarefa. E tu? Perguntou Vítor a Rui. Rui sorriu friamente. Eu vou à caça. O Faria tem uma equipa de relações públicas que manipula todas as histórias. Está na hora de lhes dar algo que não consigam manipular. 2 semanas depois, as fendas começaram a aparecer. Luís, agora com uma barba farta e a usar o nome Miguel, estava a transportar a sua terceira carga para a logística Faria Tech. O manifesto dizia painéis solares reciclados. O que estava realmente no caminhão deixou-o enjoado. Parou numa área de serviço e ligou para Rui usando um telemóvel descartável. Não vais acreditar nisto, disse Luís. Os painéis ecológicos. São imitações baratas feitas em fábricas clandestinas. Metade deles nem funciona.
Ele está a despejar lixo eletrónico real em aterros e a reclamar créditos fiscais pela reciclagem. Consegues provar, irmão? Tenho fotos, manifestos de carga e um supervisor que me disse para manter a boca fechada se quisesse continuar a receber. A voz de Luís endureceu. E há mais. Trabalhadores a descarregar nas docas, a ganhar 6 euros a hora, por baixo da mesa. Sem benefícios, sem proteção. A maioria imigrantes, com demasiado medo para se queixarem. Envia tudo para a pasta encriptada. Bom trabalho. A 3 distritos de distância, Carlos documentava algo ainda pior. O local de construção na aldeia de São Pedro era um desastre à espera de acontecer. Escoramento inadequado. Trabalhos elétricos feitos por mão de obra não qualificada. Inspeções de segurança que eram claramente fabricadas. Carlos reconheceu a assinatura do inspetor dos ficheiros de Carla. O homem estava na folha de pagamentos de Faria. Ei, novato, gritou o capataz a Carlos. Deixa de estar aí parado. Aquelas vigas de suporte não se vão instalar sozinhas. Carlos olhou para as vigas. Aço de qualidade inferior. Óbvio até para os seus olhos. Isto não está de acordo com as normas. Normas, riu-se o capataz. Estamos com 3 semanas de atraso. O senhor Faria não paga horas extraordinárias, por isso usamos o que temos. Tens algum problema com isso? Há 50 gajos à espera do teu trabalho. Carlos não discutiu. Apenas se certificou de que a sua câmara de corpo captava tudo. Naquela noite, uma denúncia anónima chegou ao inspetor de obras do município, aquele que não estava comprado. De manhã, a obra foi encerrada, aguardando investigação. Entretanto, Rui jogava um jogo diferente. Passara 2 semanas a fazer amizade com o diretor de Relações Públicas da Faria Tech num ginásio no centro de Lisboa. O tipo, Daniel, com os seus batidos de proteína e necessidade desesperada de validação, adorava falar dos seus clientes importantes. O Faria é um gênio, disse Daniel, a levantar pesos que mal conseguia aguentar. Temos tudo alinhado para ele receber o prémio de CEO humanitário no próximo mês. Grande cobertura mediática. Parece impressionante, disse Rui, a ajudá-lo. O que é que ele fez para o merecer? A Fundação Faria Tech. Posicionámo-lo como esta figura de Robin Hood, a tirar da sua própria fortuna para ajudar comunidades em dificuldades. Daniel gemeu durante outra repetição. Entre nós, o trabalho de caridade real é mínimo, mas a percepção é a realidade. Sabes? Rui sorriu. Percepção é a realidade. Gosto disso. 2 dias depois, um jornalista de investigação recebeu um pacote anónimo. Registros financeiros que mostravam que a Fundação Faria era um esquema, com uma análise detalhada de para onde o dinheiro realmente ia. Não para comunidades, não para trabalhadores, direto para contas offshore. O artigo tornou-se viral em horas. Herói humanitário ou fraude corporativa, por dentro da caridade da Faria Tech. De volta à tasca da Zé, Mariana criava algo precioso. Tinha tomado conta de uma mesa de canto, espalhando papéis cobertos com a sua caligrafia cuidadosa. Bilhetes para Rui e os outros, entregues por Maria, Zé, sempre que eles passavam. Caro senhor Mendes, por favor, tenha cuidado hoje. AD. Maria, Zé, ensinou-me a fazer panquecas. Fiz extra para quando voltar. Com carinho, Mariana. Caro Luís, a Piedade aprendeu um truque novo. Ela sabe dar a pata. Acha que os caminhões do seu primo têm cães? Os cães tornam tudo melhor. Mantenha-se escondido, Mariana. Caro Jorge, obrigada por me ensinar a jogar xadrez. Pratiquei com o Vítor e quase ganhei. Disse que as pessoas inteligentes ganham guerras, não as pessoas fortes. Espero ser inteligente o suficiente para ajudar. Com carinho, Mariana. Jorge guardava todos os bilhetes no bolso do colete, lendo-os quando pensava que ninguém estava a ver. Vítor apanhou uma vez, a sorrir. A ficar sentimental, velho. Cala-te, resmungou Jorge. Mas estava a sorrir. A verdade era que Mariana se tornara algo que nenhum deles esperava. Esperança. Sempre que queriam desistir, afastar-se do perigo, pensavam nela a praticar a sua caligrafia, a dar restos de tocinho fumado a Piedade debaixo da mesa, a rir das piadas horríveis de Vítor. Ela lembrava-lhes que aquilo por que lutavam não era apenas vingança. Era a ideia radical de que os inocentes merecem proteção, que os monstros devem enfrentar as consequências, que uma menina deve crescer sem medo. No seu escritório de luxo, Pedro Faria olhava para os alertas de notícias que inundavam o seu telemóvel. As ações a cair, os investidores a pedir reuniões,
os jornalistas a fazer perguntas desconfortáveis. Obras encerradas, contratos de transporte cancelados. O seu império, tão cuidadosamente construído, estava a desenvolver fissuras. E algures por aí, a sua enteada ainda estava viva, ainda segurando as provas que o podiam destruir completamente. Pressionou o intercomunicador. Chame-me o Bruno. Bruno, o seu chefe de segurança, ex-militar, sem consciência, apareceu em minutos. Encontra a rapariga, disse Faria em voz baixa. Não me interessa quanto custa. Encontra-a e elimine quem quer que a esteja a proteger. A caçada estava a escalar, mas também a resistência. A primeira casa de abrigo ardeu numa terça-feira. Era uma velha quinta a 20 km de Aldeia da Peneda, propriedade de um falcão reformado chamado António. Mariana estava lá há apenas 6 horas quando Jorge avistou os SUVs pretos a subir pela estrada de terra. Mexe-te, agora. Jorge pegou em Mariana ao colo como se ela não pesasse nada. Piedade a ladrar aos seus calcanhares. Vítor já estava a ligar a sua mota nas traseiras. Escaparam pela porta da cozinha segundos antes de os homens de Bruno arrombarem a da frente. Jorge ouviu o som de madeira a estilhaçar-se enquanto a mota de Vítor rugia pelo mato. Mariana pressionada entre eles, os seus pequenos braços firmemente enrolados na cintura de Jorge. Atrás deles, as chamas consumiam a quinta. A mensagem de Faria era clara: nenhum abrigo seria seguro. Rui recebeu a chamada enquanto monitorizava uma vigilância no Alentejo. O seu sangue gelou. Encontraram-na. A voz de Jorge estava tensa. Estamos a ir para a localização de reserva na aldeia do Barroso. Chefe, eles já não estão a tentar levá-la. Tentaram queimar-nos vivos. Mantenham-se em movimento. Estou a ir ter convosco. Mas as mãos de Rui tremiam ao terminar a chamada. O jogo tinha mudado. Faria já não estava apenas a proteger os seus segredos. Estava a caçar com intenção letal. As 3 semanas seguintes tornaram-se um borrão de movimento. Mariana aprendeu a dormir em veículos em movimento, a fazer a sua mala em 30 segundos, a nunca perguntar quanto tempo faltava. Ficou mais magra, mais silenciosa, a centelha nos seus olhos a diminuir a cada fuga por um triz. Mudaram-na entre 12 locais diferentes, áreas de serviço simpáticas, sedes de motoclubes espalhadas por 3 regiões, a cave de uma igreja antiga onde o padre não fez perguntas. De cada vez, antecipavam-se as equipas de segurança de Faria por horas, por vezes apenas minutos. Na aldeia de São Pedro, Carlos mal escapou a um confronto quando 2 homens de Bruno apareceram a fazer perguntas aos trabalhadores da construção sobre atividades suspeitas. Foi forçado a abandonar completamente o seu disfarce, a fugir numa moto emprestada com o seu equipamento de documentação. O trabalho de camionista de Luís terminou quando Faria começou a verificar os antecedentes de todos os motoristas contratados. Alguém os tinha denunciado. Ele conseguiu despejar a sua carga final de provas no escritório de um jornalista antes de desaparecer de novo na rede dos falcões. O cerco estava a apertar-se. A cotação das ações contava a história que Faria não queria que ninguém lesse. A Faria Tech Industries caíra 37% em 3 semanas. Os principais investidores exigiam reuniões de emergência do Conselho. O prémio humanitário fora adiado indefinidamente. Cada ciclo de notícias trazia novas alegações, violações laborais, fraude ambiental, desvio de fundos de caridade. No seu escritório, Faria estava à janela, a ver as luzes da cidade a desfocarem-se lá embaixo. O seu reflexo parecia exausto. Deixara de dormir em condições, sobrevivendo à base de comprimidos e fúria. Ela é só uma criança, dissera ao seu advogado na última reunião. Deixa isso, Pedro. Aceita o golpe. Reestrutura. Segue em frente. Mas Faria não conseguia deixar. Porque já não se tratava do dinheiro. Tratava-se de controlo. Do facto de uma menina de 10 anos e um bando de motociclistas estarem a desmantelar tudo o que ele construíra. Carla fizera isto. Mesmo da sepultura, a sua esposa fraca e sentimental estava a destruí-lo. Ela transformara a filha deles numa arma e colocara-a nas mãos de criminosos. Senhor. Bruno apareceu na porta. Localizámo-os em Trás-os-Montes. Uma pequena tasca chamada a Tasca da Zé. O nosso informador diz que a rapariga foi vista lá várias vezes. O sorriso de Faria era gélido. Então, acabamos com isto esta noite. Na Tasca da Zé, Mariana estava sentada no escritório dos fundos, a desenhar com lápis de cera gastos até ao coto. Já desenhara a mesma imagem 12 vezes, uma menina numa mota com asas a voar para longe de um edifício escuro que parecia uma prisão. Rui encontrou-a lá, os seus pequenos ombros curvados de exaustão. Olá, miúda.
Sentou-se com cuidado, a velha cadeira a ranger. Estás bem? Mariana não levantou o olhar. Vamos embora outra vez em breve. Provavelmente. Estamos a tratar de algo mais permanente, mas não precisas de mentir. A sua voz era firme. Demasiado firme. Eu sei que estamos a ficar sem sítios para nos escondermos. Ouviu Jorge a falar com o Vítor. Eles estão a aproximar-se cada vez mais. O peito de Rui apertou-se. Ela era demasiado nova para carregar este peso, mas fora forçada a crescer depressa. Mariana, olha para mim. Ela olhou, e ele viu-o. O medo que ela andara a esconder por trás da sua educação e prestabilidade. O terror de uma criança que sabia que a morte a assombrava. Tens mais coragem do que a maioria dos homens que conheci, disse Rui em voz baixa. Homens adultos que viram guerra e violência. Tens 10 anos, e foste mais corajosa do que todos eles. Os olhos de Mariana encheram-se de lágrimas. Não me sinto corajosa. Sinto-me assustada o tempo todo. Tenho saudades da minha mamã. Quero que isto acabe. Eu sei, querida. Eu sei. Por que é que estão a fazer isto? A pergunta saiu pequena, quebrada. Vocês não me conhecem. Não sou ninguém de especial. Podiam simplesmente entregar-me à polícia e voltar à vossa vida normal. Rui estendeu a mão, levantando-lhe suavemente o queixo. Queres saber a verdade? Porque és mais simpática do que a maioria dos adultos que conheci. Porque nos agradeceste por termos mentido ao teu padrasto. Porque limpas sedes de clubes e escreves bilhetes e ensinaste a piedade a confiar outra vez. A sua voz tornou-se áspera. Porque se não conseguirmos proteger uma miúda boa de um monstro, então que raio estamos nós a fazer neste planeta? Uma lágrima rolou pela bochecha de Mariana. Está a falar a sério. Cada palavra. Ela atirou-se a ele, os braços a envolverem no pescoço num abraço feroz. Rui segurou-a enquanto ela chorava. Chorava a sério, pela primeira vez desde aquela noite na tasca. Vamos ganhar isto, prometeu-lhe ele ao cabelo. Juro-te, Mariana, vais ser livre. Ela acenou com a cabeça contra o seu peito, querendo desesperadamente acreditar nele. Na tasca principal, o telefone de Maria Zé tocou. Ela atendeu, ouviu, e o seu rosto empalideceu. Rui. Ela irrompeu pelo escritório. Era o meu sobrinho no posto da GNR. Acabaram de chegar à vila uns SUVs pretos. 8 deles. Estão a fazer perguntas, a mostrar fotos da Mariana. Rui levantou-se num instante. Quanto tempo? 10 minutos, talvez menos. O rosto de Mariana ficou branco, mas ela não gritou. Apenas agarrou na sua mochila, sempre feita, sempre pronta, e pegou na mão de Rui. Estou pronta, sussurrou. Lá fora, os motores rugiram. Os falcões de aço montaram as suas motas em formação, piedade a saltar para o sidecar de Jorge. Mas desta vez, não estavam a fugir. Desta vez, Rui tinha um plano. Todos se lembram da sua parte? Perguntou ele pelo rádio. As confirmações crepitaram de volta. Então, vamos acabar com isto, de uma forma ou de outra. Esta noite, terminamos. Enquanto os faróis apareciam no horizonte, os falcões cavalgaram em direção ao confronto para o qual se tinham preparado. A guerra estava prestes a chegar à sua batalha final. Os SUVs cercaram a tasca da Zé como lobos a rodear a presa. Bruno saiu primeiro, flanqueado por 8 homens em equipamento tático. Através das janelas da tasca, ele conseguia ver os motociclistas lá dentro, sentados calmamente nas suas mesas. Calmos demais. Algo parecia errado. Espalhem-se, ordenou Bruno. Lembrem-se, precisamos da rapariga viva, mas os motociclistas são dispensáveis. Os seus homens moveram-se para as suas posições. Bruno aproximou-se da porta da frente, a mão a descansar na sua arma oculta. O sino tilintou quando ele entrou. 5 motociclistas estavam sentados ao balcão, as chávenas de bico a fumegar. O grande, Jorge, nem se virou. Posso ajudar? Perguntou Maria Zé, a sua voz seca como o deserto. Estamos à procura de alguém, disse Bruno. Uma menina, 10 anos. Temos informações fidedignas de que ela esteve aqui. Muita gente passa por aqui, respondeu Maria Zé. Não me lembro de todas as crianças. A mandíbula de Bruno contraiu-se. Ele fez um sinal ao seu homem, que se espalhou, a verificar as mesas e as salas dos fundos. Rui Mendes estava sentado na mesa do canto, completamente relaxado, a ler um jornal como se tivesse todo o tempo do mundo.
Está a cometer um erro, disse Bruno diretamente a Rui. Interferir em assuntos de família. O senhor Faria só quer a sua filha de volta em segurança. Rui levantou o olhar e sorriu. É mesmo? Então diga-me uma coisa. A família costuma enviar equipas táticas para recuperar crianças perdidas. Onde é que ela está? Quem? Bruno moveu-se mais rápido do que o esperado, batendo com a mão na mesa de Rui. Não brinque. Sabemos que ela esteve aqui. Temos testemunhas. Fotos. Andaram a movê-la durante semanas. Parece exaustivo, disse Rui suavemente. Quer uma bica? Foi então que Bruno reparou. Todos os motociclistas na tasca estavam a verificar os seus relógios. Sincronizados. O quê? 3, 2, 1, contou Jorge. A 500 km de distância, no centro de Lisboa, Pedro Faria estava num pódio no grande salão de baile do Pestana Palace. 250 pessoas enchiam a sala, investidores, jornalistas, políticos, líderes empresariais. Esta gala deveria ser a sua redenção, uma noite a celebrar o compromisso da Faria Tech com a inovação sustentável e a anunciar uma nova e importante iniciativa de caridade. A sua equipa de relações públicas passara semanas a organizá-la. Obrigado a todos por terem vindo, disse Faria, o seu sorriso praticado e perfeito. Esta noite representa não apenas o futuro da Faria Tech, mas também a nossa promessa de as luzes diminuíram. O enorme ecrã de apresentação atrás dele piscou. Faria franziu o sobrolho, virando-se. Dificuldades técnicas, disse ele suavemente. Só um momento. Mas o ecrã não ficou escuro. Em vez disso, iluminou-se com um vídeo. Carla Oliveira apareceu no ecrã, sentada no seu escritório em casa. A data e hora diziam, 2 semanas antes da sua morte. O meu nome é Carla Oliveira Faria, a sua voz gravada encheu o salão de baile. Estou a fazer este vídeo porque acredito que o meu marido, Pedro Faria, me vai matar. A sala explodiu em suspiros. O rosto de Faria ficou sem sangue. Desliguem isso. Alguém que desligue isso. Mas o sistema audiovisual tinha sido completamente pirateado. O ecrã cortou para documentos financeiros, folhas de cálculo, transferências bancárias, todas as provas cuidadosamente documentadas por Carla a passarem enquanto a sua voz continuava. Durante 3 anos, observei o meu marido destruir vidas por lucro. A Fundação Faria é uma fraude. 95% das doações de caridade são canalizadas para contas offshore. Os produtos sustentáveis são fabricados em campos de trabalho ilegal. Apareceram imagens. Fotos granuladas de instalações de armazéns onde trabalhadores, incluindo crianças, montavam eletrónicos em condições perigosas. Datas, locais, manifestos de carga, tudo meticulosamente documentado. O Pedro subornou inspetores, silenciou denunciantes e destruiu comunidades por ganhos trimestrais. Tentei deixá-lo. Tentei expô-lo legalmente, mas ele tem demasiado poder, demasiadas pessoas no bolso. O vídeo cortou para gravações de áudio. A própria voz de Faria soou pelos altifalantes. Não me importo com os regulamentos de segurança. Importo-me com as margens. Se os trabalhadores morrerem, fazemos um acordo silencioso. É mais barato do que cumprir. Outra voz. Um político. A inspeção mostrará o que precisares que mostre, Pedro. Apenas certifica-te de que a doação entra antes. Mais gravações, mais provas. Uma avalanche de corrupção, fraude, exploração laboral, crimes ambientais. Então, a voz de Rui Mendes assumiu o áudio. Calma e inabalável. Pedro Faria, construíste um império nas costas de pessoas quebradas. Esmagaste famílias, destruíste cidades, e quando a tua própria mulher tentou parar-te, tu assassinaste-a. Roubaste de viúvas. Exploraste crianças. Trancaste a tua própria enteada no medo. O ecrã mostrou o braço magoado de Mariana, fotografado na tasca. Depois, imagens da quinta queimada. Provas da perseguição de Bruno. As pessoas que pisaste estão a reclamar a sua estrada. Isto acaba agora. No salão de baile, o caos instalou-se. Os investidores correram para as saídas. Os jornalistas digitavam freneticamente nos telemóveis. Os flashes explodiram enquanto as câmaras de notícias capturavam a expressão de Faria, choque, raiva e algo que parecia medo. Isto é fabricado, gritou Faria. Mentiras, tudo mentiras. Mas um investigador da CMVM na multidão já estava a fazer chamadas. Um agente da Polícia Judiciária pedia reforços. O comissário da PSP de Lisboa,
que estava na gala como convidado, movia-se em direção ao palco com algemas prontas. A apresentação terminou com uma única mensagem em texto branco sobre preto. A estrada pertence aos honestos. De volta à tasca da Zé, o telemóvel de Bruno explodiu com notificações. Ele leu os alertas, o seu rosto passando de zangado a pálido. Acabou, disse Rui, levantando-se. De manhã, o teu chefe estará falido, desonrado e provavelmente sob acusação. A rapariga que estavas a caçar, ela está num lugar seguro. Um lugar que nunca encontrarás. Não percebes o que fizeste, disse Bruno. Oh, percebo perfeitamente. O sorriso de Rui era afiado. Destruímos um monstro. Agora a questão é, trabalhas por um salário ou por uma causa? Porque esse salário acabou de evaporar. Bruno olhou para os seus homens, depois para o seu telemóvel. Mais alertas. Ações da Fariatec suspensas da bolsa. Membros do conselho admitirem-se. Investigações criminais anunciadas. Contas bancárias congeladas. Ele já estivera em guerras suficientes para saber quando uma batalha estava perdida. Recuar, disse ele à sua equipa em voz baixa. Enquanto os SUVs se afastavam, Jorge deu uma palmada no ombro de Rui. Onde é que ela está realmente? Rui sorriu. Exatamente onde eu disse. Segura. Numa pequena cabana na Serra da Estrela, Mariana estava sentada entre Luís e Carlos, a ver a cobertura noticiosa numa televisão antiga. Ela viu Pedro a ser levado por agentes federais. Viu manifestantes em frente à sede da Fariatec. Viu o rosto da sua mãe no ecrã enquanto os jornalistas chamavam a Carla Oliveira uma heroína e denunciante. A tua mamã fez bem, disse Luís gentilmente. Mariana acenou, lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Não de tristeza desta vez. De alívio. Posso ir para casa agora, sussurrou ela. Sim, miúda, disse Carlos. Vamos levar-te para casa. O império tinha caído. A rapariga estava livre. 6 semanas após a detenção de Pedro Faria, a Quinta dos Falcões parecia diferente. A luz do sol entrava por janelas novas, as antigas estavam rachadas há anos. Tinta fresca cobria as paredes, escolhida por comitê, laranja pôr do sol do deserto, porque Mariana disse que parecia quente. Ao longo de uma parede inteira, cuidadosamente presos e emoldurados, pendiam dezenas de desenhos a lápis de cera, motas com asas, anjos a andar de chopper, uma menina de mãos dadas com 5 motociclistas, todos a sorrir. No canto, Piedade dormia numa nova cama de cão que dizia, Rainha, em letras brilhantes. Mariana insistira. Tens a certeza disto? Perguntou Jorge, observando Rui a trabalhar na garagem. Rui não levantou o olhar da sua soldadura. Faíscas voaram enquanto ele fixava a peça final. Prometi-lhe, não foi. O que ele estava a construir fez Jorge sorrir, apesar de si mesmo. Uma moto em miniatura, feita à medida da Mariana. O quadro era pintado de prateado, não cromado, mas perto o suficiente, com pequenas chamas roxas ao longo dos lados porque a Mariana disse que roxo era a cor favorita da sua mãe. Ela vai-se passar, disse Vítor, a polir os pequenos guiadores. Essa é a ideia. Rui recuou, examinando o seu trabalho. Não era apenas um brinquedo. O motor era real, embora limitado a velocidades seguras. A suspensão era de qualidade profissional. Cada parafuso fora verificado 3 vezes, porque a Mariana merecia algo construído com amor. A porta da garagem abriu-se. Maria Zé estava lá com a Mariana, que estivera a ajudar a fazer o almoço, o que significava principalmente dar pedaços de tocinho fumado a Piedade. Alguém veio ver-vos, meninos, anunciou Maria Zé, piscando o olho. Mariana entrou, congelou, e os seus olhos arregalaram-se impossivelmente. Isso é. A sua voz saiu como um sussurro. É toda tua, disse Rui. Se a quiseres. Ela aproximou-se da mota como se esta pudesse desaparecer se ela se movesse demasiado depressa. A sua pequena mão tocou o assento, traçou as chamas pintadas, tocou a pequena campainha presa aos guiadores. É a coisa mais bonita que já vi, sussurrou. Leu o lado, insistiu Luís. Ao longo do depósito de gasolina, em elegante caligrafia prateada, estavam 2 palavras. Asas de cromo. Demos-lhe o nome do teu desenho, explicou Rui. Aquele que fizeste na primeira semana. Lembras-te? A mota com asas. Os olhos de Mariana encheram-se de lágrimas, mas ela estava a sorrir. Posso mesmo andar nela. Esse é o plano. Mas primeiro Jorge levantou um pequeno capacete, pintado à medida para combinar com a mota. Segurança em primeiro lugar.
A tua mamãe ia querer isso. Ela pegou no capacete reverentemente, passando os dedos pelas chamas roxas. No interior, escritas a marcador permanente, estavam 5 assinaturas: Rui, Jorge, Luís, Carlos e Vítor. Estamos sempre a andar contigo, disse Vítor bruscamente. Mesmo quando não estamos lá. Mariana abraçou o capacete contra o peito, e depois surpreendeu-os a todos ao atirar-se a Rui. Ele apanhou-a facilmente, esta menina que se arrastara para debaixo da sua mesa em terror e agora ria através de lágrimas felizes. Obrigada, sussurrou ela. Por tudo. Tu mereceste, miúda. Salvaste-te a ti mesma. Nós só te ajudamos a correr mais depressa. O teste de condução aconteceu num sábado, com metade do capítulo dos Falcões a assistir. Mariana usava o seu capacete, o seu casaco roxo e determinação. Rui andava ao seu lado na sua própria mota, nunca a mais de 3 metros de distância. O seu pequeno motor ronronava, não rugia, mas cantava enquanto ela navegava pelo parque de estacionamento vazio. Quando completou com sucesso o seu primeiro círculo, os motociclistas explodiram em aplausos. Outra vez, gritou Mariana, o seu sorriso visível mesmo através da viseira do capacete. Quero ir outra vez. Passaram lá 3 horas, com a Mariana a ganhar mais confiança a cada passagem. No final, ela acenava para a sua audiência, uma mão no guiador, completamente destemida. Jorge limpou os olhos. Malditas alergias. Claro, velho, brincou Carlos. Alergias. Mas todos sentiram. A alegria de ver uma criança aterrorizada transformar-se numa miúda risonha e livre que merecia esta felicidade. Naquela noite, à volta da mesa da quinta, a conversa tornou-se séria. Recebemos 700 mil euros em doações, relatou Luís, a percorrer o seu portátil. Pessoas de todo o país a enviar dinheiro depois de ouvirem a história da Mariana. Querem ajudar. Ajudar o quê? Perguntou Mariana do seu lugar no sofá, com a cabeça de piedade no colo. Rui olhou para ela pensativamente. É isso que precisamos de descobrir. Temos recursos agora. Uma oportunidade de fazer algo que importa. O que achas que devíamos fazer com ele? Mariana ficou em silêncio por um momento, o seu jovem rosto sério. Há outras crianças como eu. Crianças que estão assustadas, que não têm ninguém para as ajudar. Continua, encorajou Rui. Talvez pudéssemos ajudá-las. Dar-lhes um lugar seguro. Ensinar-lhes coisas como vocês me ensinaram. A sua voz ficou mais forte. A mamã dizia sempre, a melhor maneira de honrar as pessoas que te ajudam é ajudar outras pessoas. Os motociclistas trocaram olhares. Uma fundação, disse Luís lentamente. Para crianças em risco. Formação profissional, mentoria, abrigo de emergência, apoio educacional, acrescentou Vítor. Ajudá-las a terminar a escola. Competências para a vida, disse Jorge. Ensiná-las a serem independentes. Fundação Asas de Cromo, disse Carlos. E todos se calaram. Mariana levantou o olhar, os olhos a brilhar. A sério? Vão dar-lhe o nome da minha mota. Do teu sonho, corrigiu Rui. Asas significam liberdade. Cromo significa força. As crianças precisam de ambos. Numa semana, a papelada estava tratada. A Fundação Asas de Cromo tornou-se oficial, com uma declaração de missão escrita em parte por advogados e em parte por uma menina de 10 anos que sabia o que significava precisar de ser salva. Dar asas àqueles que se esqueceram que podem voar. Mariana tornou-se a fundadora honorária, um título que levou a sério. Frequentava reuniões, ajudou a desenhar o logótipo, uma mota com asas de anjo, e insistiu em entrevistar potenciais funcionários. Gosta de crianças? Perguntava ela, a examiná-los. E quer dizer, gostar mesmo delas, não apenas fingir para o trabalho. Os seus instintos eram apurados. Qualquer pessoa que a tratasse com condescendência era rejeitada imediatamente. As notícias locais fizeram uma reportagem. Denunciante de 10 anos cria fundação para ajudar jovens em risco. O repórter perguntou a Mariana o que ela queria dizer a outras crianças assustadas por aí. Mariana olhou diretamente para a câmara, sem medo nos olhos. Encontrem alguém com olhos gentis, disse ela. E não desistam. Vocês são mais fortes do que pensam. 2 meses após o lançamento da Asas de Cromo, eles ajudaram a sua primeira criança, um adolescente que saíra do sistema de acolhimento sem ter para onde ir. Luís contratou-o como aprendiz de mecânico. Depois, uma rapariga a fugir da violência doméstica. Depois, irmãos cujos pais estavam presos. E mais. Cada um recebeu o que Mariana recebera: segurança,
competências, família. A quinta transformou-se. Metade permaneceu a sede dos motociclistas. A outra metade tornou-se salas de aula, salas de aconselhamento e uma cozinha comercial onde Maria Zé ensinava a cozinhar. Na parede principal, os desenhos de Mariana multiplicaram-se. Cada criança que passava por lá adicionava o seu, até que motas com asas de cromo cobriram todas as superfícies. Construímos algo bom, disse Jorge uma noite, a observar a Mariana a ensinar uma criança mais nova a limpar corretamente uma corrente de mota. Não, sorriu Rui. Ela construiu algo bom. Nós só lhe demos as ferramentas. E na garagem, a brilhar sob as luzes fluorescentes, a asas de cromo esperava pela sua próxima viagem, pronta para voar. A primavera chegou ao Alentejo com flores silvestres e segundas oportunidades. Numa manhã de sábado, 8 meses depois de uma rapariga aterrorizada se ter arrastado para debaixo da mesa de um motociclista, os Falcões de Aço preparavam-se para a sua viagem anual em memória. Este ano era diferente. Este ano, não iam sozinhos. Mariana estava na garagem a ajustar o seu capacete, o rosto com chamas que quase já não lhe servia. Tinha crescido 8 centímetros e Maria Zé dizia que em breve precisaria de calças de ganga novas. O seu rosto enchera, as bochechas encovadas pelo medo substituídas por sardas e confiança. Pronta? Perguntou Rui, a verificar a asas de cromo uma última vez. Nasci pronta, respondeu Mariana, e os motociclistas riram-se. Ela apanhara as suas frases, a sua arrogância, mas por baixo disso, ainda era de coração mole, ainda a rapariga que deixava tigelas de água para cães vadios e escrevia bilhetes de agradecimento por tudo. Para onde vamos? Perguntou ela, a montar a sua mota com facilidade praticada. Um sítio especial, disse Rui. Confia em mim. Ela acenou sem hesitar. Só isso já mostrava o quão longe tinham chegado. A caravana partiu ao meio-dia. 15 motas, os motores a trovoar em harmonia. Mariana seguia entre Rui e o marido de Maria, Zé, José, Zé Grande. A sua pequena mota prateada a aguentar-se. Praticara durante meses e agora manobrava a asas de cromo como se tivesse nascido para isso. Atravessaram estradas nacionais no deserto onde os sobreiros se erguiam como sentinelas. Passaram pela tasca onde esta história começou, Fátima acenou da janela e Mariana acenou de volta entusiasticamente. Atravessaram pequenas vilas onde as pessoas reconheciam os emblemas dos Falcões de Aço e buzinavam em apoio. A Fundação Asas de Cromo mudara a reputação dos Falcões. Já não eram apenas marginais. Eram protetores, construtores, família. Numa área de serviço, Jorge comprou a Mariana uma raspadinha, de groselha, a sua favorita. Ela sentou-se numa mesa de piquenique, a balançar as pernas, enquanto Vítor lhe mostrava fotos no seu telemóvel. Este é o Pedro, disse ele com cuidado. Mariana olhou para a imagem, o seu ex-padrasto num fato de macaco cor de laranja a ser conduzido para um tribunal. O julgamento fora breve. Com as provas de Carla e a documentação adicional dos Falcões, o caso da acusação era irrefutável. Fraude, exploração laboral, evasão fiscal, conspiração, a lista continuava. Ele recebeu 42 anos. Sentes pena dele? Perguntou Vítor gentilmente. Mariana considerou isto seriamente. Sinto pena da pessoa que ele poderia ter sido. A mamã disse que ele nem sempre foi mau, que algo se partiu dentro dele. Ela lambeu a sua raspadinha pensativamente. Mas estou feliz por ele não poder magoar mais ninguém. Sabedoria para além da sua idade. A tua mãe estaria orgulhosa de ti, disse Vítor. Eu sei, sorriu Mariana. Falo com ela às vezes. Na minha cabeça. Conto-lhe sobre as asas de cromo e as crianças que estamos a ajudar e como a Piedade aprendeu a apanhar frisbees. Acho que ela me ouve. Também acho, miúda. O verdadeiro destino revelou-se quando o sol começou a descer. Chegaram ao mirador no topo da Arrábida, um lugar onde a estrada se estendia até ao infinito e o céu se pintava de laranjas, roxos e ouros. Alguém montara um pequeno memorial, flores, fotos, uma placa de bronze. A placa dizia, Carla Oliveira. Mãe. Denunciante. Heroína. Ela deu tudo para que outros pudessem ser livres. Mariana desmontou lentamente, aproximando-se do memorial. Rui encomendara-o meses antes, trabalhando com a Mariana para escolher as palavras. Este era o verdadeiro lugar de descanso de Carla. Não um cemitério chique que Pedro escolhera, mas aqui, no topo da serra, onde a estrada significava liberdade. Mamã, sussurrou ela. Trouxe os meus amigos, aqueles de quem te falei. Os motociclistas mantiveram-se à distância, respeitosamente, dando-lhe espaço. Fiz o que pediste. Encontrei pessoas corajosas.
Eles ajudaram a parar o Pedro e agora estamos a ajudar outras crianças. Tal como querias. A sua voz vacilou. Tenho tantas saudades tuas, mas estou bem agora. Prometo que estou bem. Ela colocou flores silvestres frescas no memorial. Roxas e amarelas, as favoritas de Carla. Quando voltou para o grupo, os seus olhos estavam úmidos, mas ela sorria. Podemos andar pela estrada como prometeste. Todos nós juntos. Esse é o plano, disse Rui. Montaram. 15 motas e uma pequena mota prateada formaram uma linha. Enquanto o sol tocava o horizonte, eles aceleraram. A estrada abriu-se diante deles, vazia e infinita. O riso de Mariana ecoou, puro e alegre, enquanto a asas de croma levava para a frente. O vento apanhava-lhe o cabelo por baixo do capacete. As suas mãos estavam firmes no guiador. Ela estava a voar. Rui olhou pelo espelho e viu-a ali. Já não a criança aterrorizada escondida debaixo de uma mesa, mas uma rapariga que encontrara as suas asas e aprendera a usá-las. Não partimos para derrubar um bilionário, pensou Rui, as palavras a formarem-se na sua mente como uma oração. Partimos para proteger uma menina. Mas ao protegê-la, protegemos centenas mais. Não destruímos apenas um império. Construímos um lar para uma miúda que nos lembrou o que é a piedade. Ela ensinou-nos que a coragem não é não ter medo. É estar aterrorizado e avançar na mesma. Que a família não é sobre sangue. É sobre quem aparece quando estás escondido debaixo de mesas. Que a pessoa mais pequena pode mudar tudo, se as pessoas certas acreditarem nela. A caravana cavalgou para o pôr do sol. Uma irmandade e uma menina, todos a rugirem juntos pela estrada aberta. Piedade ladrava do sidecar de Jorge. O riso de Vítor ecoava sobre o ruído do motor. Maria, Zé e José, Zé Grande seguiam lado a lado, as suas mãos a tocarem-se brevemente. E a Mariana, preciosa, corajosa, linda Mariana, cavalgava entre eles, finalmente segura, finalmente em casa. 3 anos depois, o edifício da Faria Tech Industries estava abandonado nos arredores de Lisboa. Janelas partidas, terreno coberto de mato. Abutres corporativos tinham-no despojado de tudo o que era valioso. A natureza estava a reclamar o resto. Mas numa parede, visível da autoestrada, alguém pintara algo. Tinta fresca, aplicada recentemente, mantida regularmente por artistas desconhecidos. Em letras de 3 metros de altura, cor de prata cromada com chamas roxas, a estrada pertence aos honestos. E por baixo, mais pequeno, mas não menos poderoso, Fundação Asas de Cromo. A dar voo aos que têm os pés na terra. Os condutores que passavam viam-no e lembravam-se. Uma menina que enfrentou um monstro. Motociclistas que escolheram a proteção em vez do lucro. Uma mãe que documentou a verdade, mesmo sabendo que lhe custaria tudo. Eles lembravam-se de que os impérios construídos sobre mentiras acabam por ruir. Que a piedade importa. Que por vezes os heróis mais improváveis usam cabedal e andam de mota. E que todas as crianças merecem alguém com olhos gentis que lute por elas, mesmo quando o mundo diz para olhar para o lado. A estrada pertencia aos honestos agora. E sempre pertenceria.